Olá, hoje 25 de abril de 2020, tirei um tempinho para a gente tratar mais um tema que, na minha opinião, é muito importante para aquela pessoa, aquele indivíduo que deseja ingressar numa carreira pública, né? Trabalhar numa prefeitura, no estado, no governo federal, independente de qualquer esfera do poder público, né? É muito importante que o indivíduo tenha conhecimento desse tema que a gente vamos tratar hoje, né? São os princípios da administração pública, né? O conhecido LIMP, né? LIMPI, né? São 5 princípios fundamentais que os servidores públicos, os funcionários, como se fossem os mandamentos, têm que seguir com toda a lealdade esses princípios para que possa assim oferecer um serviço, um trabalho do jeito que que o contribuinte merece, né? Então vamos lá. O primeiro princípio é o princípio da legalidade, né? Esse princípio da legalidade, o que ele é, assim, falando bem sucintamente? É um princípio que diz para o servidor que ele precisa agir de acordo à lei. Ou melhor, tudo que for feito na administração pública precisa ter um decreto, ter uma lei, né? A gente precisa, tudo que é feito dentro de uma prefeitura, de um estado e de um federal, precisa ser no preto e branco, tem que estar no papel, né? A gente não pode fazer nada do que eu acho que é certo, que eu acho que é errado, né? Aí fora, por exemplo, uma situação que não tem lei, se você fizer, o que vai acontecer, né? Não tem a lei dizendo que sim, que não, né? Então fica pareado. Mas na administração pública não, você não pode fazer nada. Você tem que comprar, você tem que vender alguma coisa que seja da prefeitura, leiloar, né? E, enfim, tomar qualquer atitude, qualquer ato que for feito dentro da administração precisa ter uma lei, né? Então tem que ser feito no preto e branco, né? É bem comum dentro dos órgãos públicos, das instituições públicas, a gente sempre está conversando com o funcionário, alguns processos administrativos, né? A gente sempre está ouvindo essa frase, ó, a prefeitura é no preto e branco, né? Então é necessário que exista a lei para ser feito, né? Seja um decreto, seja tudo. Falando assim bem resumidamente, tudo que for feito, qualquer ato, contratação, demissão, processo, compra, tudo tem que ser documentado. A gente que trabalha um bom tempo com processos dentro da prefeitura, né, processos seja de execução de trabalho, de recebimento de material, processo licitatório, é comum isso aí, né? A gente precisa, tudo que a gente vai fazer, ó, tem que documentar, precisa ter um documento, precisa, olha, que lei que manda fazer, a gente na dúvida, olha, vamos procurar a lei que nos orienta a respeito desse assunto, né? Então é comum isso dentro da administração pública, né? Então a pessoa que tem aí o interesse de se adentrar para trabalhar, ser um servidor público, se atenta nesse princípio da legalidade. Tudo dentro da lei, né? Precisa ter lei. O outro é a impessoalidade. O que é esse princípio? A impessoalidade é assim, na questão de eu tratar o que é público, né? Vamos supor um exemplo aí, vamos materializar. Eu sou um atendente, né? Eu estou lá no balcão atendendo os contribuintes. Eu tenho que ser bem impessoal, né? Mesmo jeito que eu trato uma pessoa, eu tenho que tratar outra, eu tenho que como eu já disse, tem uma lei a ser seguida, tem um procedimento, né, que já está documentado, já está registrado, é dessa forma que eu preciso seguir, e eu não posso ter impessoalidade, né? Tratar um de um jeito, outro de outro, um de uma forma, outro de outro. Eu preciso ser impessoal, ou assim, ficar com dó, ou pelo contrário, querer castigar, né? Então eu tenho que ser uma pessoa bem, né, um indivíduo, um funcionário que eu esteja preparado para mim estar atendendo, né, um funcionário, seja numa fiscalização, seja no atendimento de balcão, seja num posto de saúde, né? Então a gente precisa ter sempre isso com a gente, né? Tratar as pessoas de forma impessoal, né? E também existe aí autores que defendem, quando fala esse princípio de impessoalidade, a questão assim de quando eu estou exercendo uma função pública, naquela ocasião eu não sou o João, eu sou a prefeitura de Maringá, no meu caso, né? Eu sou o estado, eu sou, né, a federação, né? Então naquela situação lá, um exemplo que eu sou um fiscal, um exemplo lá na rua, eu estou atendendo lá naquela ocasião, eu não sou o João, né? Eu sou um representante público, né? Então existe também uma questão assim, existe alguns autores
que defende essa questão assim no sentido da impessoalidade, no sentido da execução do trabalho. Naquela ocasião existe uma impessoalidade, né? Mas dessas duas formas, no atendimento ao contribuinte ou no exercício da função, a grosso modo, precisa existir esse princípio da impessoalidade. O próximo princípio é o princípio da moralidade, ou seja, o funcionário, o representante, né, o prefeito, o governador, presidente, os funcionários do estado, o município, enfim, a pessoa que trabalha no setor público, ele precisa ter esse princípio da moralidade, ele precisa seguir esse princípio da moralidade, né? Infelizmente hoje a gente infelizmente não vamos generalizar, mas a gente vê assim muito reclamação por parte dos contribuintes, reclamando que aquele roubou, aquele fez falcatrua, aquele fez negócio ilegal, aquele é um imoral, aquele é um vagabundo, né? Então, infelizmente, ainda o setor público ainda não conseguiu construir uma boa imagem, né? Mas eu vou falar aqui da região onde eu moro. Existe assim, muitos funcionários que dá gosto de ver, são pessoas responsáveis, pessoas dedicadas ao trabalho, a gente vê que se dedica muito, são pessoas que têm moral, vamos dizer assim, né? Falando assim com relação ao funcionarismo público mais próximo do que eu vejo aqui, né? Existe aquelas situações pingadas, mas são muito pouco. Pelo menos a nossa região aqui de se dar um parabéns, assim, que o pessoal tem trabalhado assim com bastante moralidade. A gente observa assim que eles abraçam o trabalho e quer oferecer um trabalho de qualidade, né? Mas é fundamental, todos os princípios, né, são balizas, são colunas. Tem que todos os funcionários funcionar junto, tem que tá, assim, aparecer todos esses princípios, mas principalmente o da moralidade, né? E é muito importante isso, porque a pessoa que não tem moral não tem como exercer uma chefia, não tem como executar um serviço, e aí vai, né? Não tem, começa tudo do bom modo, do bom comportamento, do bom nome, né? Então, é importante o funcionário, a pessoa que queira trabalhar no setor público, ele já entre com esse conhecimento. Eu preciso, já desde o primeiro dia, causar uma boa impressão, né? Mostrar para o gerente, para o coordenador, para o secretário, que eu sou uma pessoa com bons princípios, né? E eu vou construindo uma boa imagem minha, né? Eu procuro fazer a coisa adequada, né? Criar essa imagem positiva, né? Isso não é pecado, não é feio, não, né? A gente fazer a coisa certa. E com certeza, vai uma dica para quem quer adentrar no setor público, quem já está, mas ainda não tem esse conhecimento. Vai construindo esse teu nome, essa tua imagem positiva, que com certeza lá na frente você vai ser nomeada para um cargo, as pessoas vão ver a qualidade de você e realmente existe uma demanda de pessoas aí com esse porte aí, pessoas que queiram trabalhar de forma certa, né? Então é muito importante que o funcionário entenda isso e puxe isso para si, né? Trabalhar dentro da lei, trabalhar com impessoalidade, atender bem as pessoas de forma impessoal, né? Tentar não ser, né? Ser honesto. Quando fala moralidade, tem algumas palavrinhas que estão aí juntas com esse princípio, que é a honestidade, a verdade, né? Os bons modos, os bons tratos, né? Vai criando esse princípio aí, vai fazendo ele ficar bem visível aí com as pessoas que começam a trabalhar com o indivíduo que seja, né? O próximo é o princípio da publicidade. Ou seja, tudo que é feito tem que ser transparente, tem que ser publicado, né? As compras, o material que entra, o que é gasto com funcionário público, com mão de obra, com licitações, com compra de material de manutenção, com compra com material de limpeza, tudo precisa ser, tem que estar assim aberto, um livro aberto. Os contribuintes ou quem quer que seja, o Ministério Público, o observatório, tem que ter acesso a essas informações, né? Hoje, atualmente, eu trabalho no setor de logística, eu recebo muito material, então o meu estoque ele é aberto, né? O estoque eletrônico ele é aberto para as pessoas entrarem, ver o que tem lá, o que entrou, quanto custou, né? O estoque físico também é aberto para fiscalização, Ministério Público, Observatório, eles agendam, eles vão lá, eles têm todo um acesso, a gente acompanha eles para que eles façam a fiscalização, então tem que ser aberto.
mas o princípio da publicidade parte assim da ideia que precisa ser publicado, né? Tem um diário oficial, e, enfim, tem que ser aberto para que todos tenham esse acesso aí e fique à vontade para ter acesso às informações do que anda acontecendo com a verba pública, né? E tudo. Não é só questão de compra, de venda, tudo que é feito, contratação, exoneração, precisa ser feito a publicação, né? E por último, o princípio da eficiência, né? Por último, mas não menos importante, né? Esse princípio, o que ele é? Ele é um princípio que a gente precisa fazer, assim, como é que eu posso dizer a vocês? Rápido, bem feito e com custo baixo, né? Tem que ter eficiência. Hoje a gente vê assim, escuta, né, no dia a dia o pessoal reclamar, mas é 10 funcionários para estar fazendo um trabalho lá, né? É um serviço que é ineficiente, né? Outra situação, a máquina está muito inchada, né? Tem pouca eficiência. Então precisa que os gestores públicos atentem para esse princípio da eficiência. Espera aí, eu tenho um grupo de funcionários, tentar identificar as qualidades de cada um, as habilidades de cada um, né? As pessoas que atrapalham ali a produção da equipe, tentar fazer uma gestão eficiente. Eu preciso produzir bastante, com menos tempo e com custo baixo. É claro, fazendo o produto final com qualidade, seja uma fabricação de alguma coisa, seja uma prestação de serviço, seja um atendimento, ele precisa ser feito com qualidade. Mas o gestor ele precisa estar averiguando, pô, será que eu estou gastando muito tempo para fazer isso? Será que eu estou gastando muita mão de obra? Né? Enfim, então precisa ter esse cuidado, né? Então as pessoas que fazem a gestão, né, os indivíduos que fazem essa gestão precisa atentar para esse princípio da eficiência. Tá certo, pessoal? Então esse é o famoso LIMP. Todos os funcionários que adentram dentro do setor público, algumas prefeituras já têm esse costume, já chama essa pessoa antes de entrar para trabalhar, apresenta, olha, esses são os princípios que todo servidor público precisa, são as balizas, nós precisamos atentar muito para esses princípios, certo, pessoal? E outro sim, qualquer processo amanhã administrativo que for acontecer por algum motivo, a administração pública ela vai se balizar nesses princípios, né? Vamos supor que a pessoa está fazendo alguma coisa que é ilegal, mas não é imoral e ela não sabia, né? Então, no ato de um processo administrativo, você como servidor fala, é o seguinte, eu estava agindo dessa forma, porém é um ato ilegal, mas eu não agi com imoralidade, né? Eu não sabia, porque muita gente, a gente observa isso, as prefeituras põem para trabalhar e não apresenta para esse servidor os princípios da administração que ele deve seguir, né? Vai lá e põe para trabalhar e acabou, né? E passa os anos, 10 anos, a pessoa começa a fazer coisa até ilegal, porém não sabia que existiam esses princípios e tem que ser seguido, né? E num futuro, amanhã, depois por um motivo A ou B, você entra em algum processo administrativo, às vezes você cai no processo da ilegalidade, porém não da moralidade. É comprovado que você teve um ato ilegal, porém você não sabia, não tinha imoralidade no teu ato, né? Eu não sabia, foi comprovado que você realmente não sabia. Então você pode se safar, né? Você provavelmente receba lá uma advertência lá, né? Mas não é um caso de ser exonerado, porque existe toda uma comissão que vai avaliar essa situação. E todos os processos administrativos que ocorrem, com certeza as pessoas que vão avaliar essa situação vão estar se balizando nos princípios da administração pública. Certo, pessoal? Aí vai uma dica para vocês. Querem ser servidor público? Atenta para esses princípios, tá bom? Já entra com esses princípios em maduro na cabeça. E os servidores que não sabiam que existe esse princípio, que existem muitas pessoas que não sabem, né, pessoas mais antigas, servidores mais antigos, não sabiam que existia esses princípios. Atenta a esses princípios, né, procura em alguns vídeos, vocês vão ver que é muito importante isso aí, né? E com isso você ganha e a sociedade ganha e a gente vai construindo aí uma cidade, um estado e um país melhor, tá? Um abraço para vocês aí, tenham uma boa noite.